É o movimento que eles estão chamando de reforma política. Há muitos anos, a sociedade brasileira vem vendo deteriorar, impotente, as relações do povo, da população, da sociedade, enfim, com a classe política. A classe política foi produzindo mecanismos, regras, culturas, que fizeram com que seus integrantes cada vez estivessem menos suscetíveis, vulneráveis, sensíveis ao que possa ser interesse ou pressão popular. Vejam que um projeto de emenda, um projeto de lei, de emenda da Constituição e tal, de origem popular, quando tem aí esses abaixo-assinados e as pessoas aderem 2 milhões, 3 milhões de assinaturas, como foi, por exemplo, o projeto que deu origem à lei da ficha limpa, aquilo foi um projeto de iniciativa popular, como foi, por exemplo, o projeto das 10 medidas contra a corrupção, também foi um projeto de iniciativa popular. Vejam que esses projetos, muitos outros do gênero, já foram objeto de ação semelhante na sociedade. Alguém propõe o projeto de iniciativa popular, as pessoas aderem, assinam, botam o seu nome, seu título de eleitor, etc. e tal, e isto chega ao Congresso Nacional e é tratado como se fosse um projeto qualquer. Ele não tem um peso relativo maior, ele não tem uma tramitação mais célere, ele não é cercado de uma solenidade, como deveria ser qualquer coisa que expressasse o desejo da ampla maioria da população junto às câmaras legislativas. Então, reforma política, o que seria? Seria um conjunto de iniciativas que fizessem com que essa distância, esse fosso cavado pela classe política, que a distanciou dos anseios da população, que a distanciou da capacidade da população de interferir na ação política cotidiana das casas parlamentares, a reforma política seria a construção de pontes, a redução dessas distâncias, a retomada de uma relação que é importante para qualquer democracia entre a sociedade, seus políticos, seus partidos e a prática política. Vejam que os políticos, esse lameiro em que foi transformada a política nacional, tem recorrido ao discurso permanente. Outro dia foi o Aécio Neves, o Aécio Neves que falou, não podemos desmoralizar a política. Toda hora tem alguém, o Lula falava muito isso, não desqualifiquem a política. Quem mais? Tentando criminalizar. Estão criminalizando a política e tal. Não é que se está se criminalizando a política, os políticos cometem crimes e quem comete crime tem que ser criminalizado. Se a maioria de um formigueiro comete crimes, o formigueiro, na sua maioria, responderá por esses crimes. Por que não haveria de ser assim entre bípedes que resolvem ser políticos? Então, esta reforma política que a sociedade brasileira, com este título, vem pretendendo viabilizar, vem pressionando, vem clamando para que aconteça há muitas décadas, está sendo agora colocada na ordem do dia pelos políticos. Aí você acorda de manhã e vê essa frase, esse título colocado em muitas discussões, e começa a dizer, opa, a classe política se deu conta de que não pode continuar em outro planeta, distante do país, distante da população, distante dos contribuintes, dos cidadãos, da forma que tem se mantido e cada vez mais distante, cada vez mais com as costas voltadas para as pessoas, para os eleitores, para as demandas e tal. Então, opa, estão discutindo a reforma política, lá vem a reforma política, que legal. Então, qual é a reforma política, É essa que trate os projetos de iniciativa popular de forma célere, dando a eles prioridade na tramitação, estabelecendo regras que protejam a essência desses projetos, evitem deturpações, deformações, como aconteceu com o projeto das 10 medidas contra a corrupção. Chegou lá na Câmara e foi desmontado, foi subvertido pelos deputados, que determine, por exemplo, discussões sobre obrigatoriedade de voto. Vejam, as principais democracias do mundo, eu estava anotando aqui, fiz uma rápida pesquisa, Estados Unidos, Japão, Índia, Alemanha, Reino Unido, Itália, Canadá, aqui na América do Sul, Chile, até a Venezuela, diga-se de passagem, não vou citá-la como a principal democracia do mundo, a Áustria, a Holanda, todos esses países, todas essas democracias sólidas, absolutamente sólidas, e muitas outras em países que têm boa democracia, mas não têm status econômico significativo, aboliram o voto obrigatório.
que continua valendo em um número menor de países, marcadamente países miseráveis, subdesenvolvidos, né? Você tem o voto obrigatório no Congo, em Nauru, em Honduras, né? Você tem o voto obrigatório no Brasil. Então, a reforma política seria o quê? Bom, então, vamos discutir os projetos de iniciativa popular para acelerar, vamos discutir o voto obrigatório, acabar com essa excrescência do voto obrigatório, vamos discutir a redução das imunidades dos parlamentares, por que não? Trazê-los um pouco para o nível terreno, assemelhá-los na sua vulnerabilidade às vulnerabilidades dos cidadãos, né? Vamos estabelecer redução de gastos em campanhas, limites para o espetáculo das campanhas eleitorais, vamos lá criar parâmetros, olha, a partir de um certo valor não tem que ter campanha. Vamos discutir a necessidade de tantas inserções, de tanto tempo para os políticos nas televisões, em horários obrigatórios. Eu tenho acompanhado aí no Jornal da Band todos os dias inserções de partidos que atuam como quadrilhas durante a noite e durante o dia ficam pedindo que as pessoas se filiem a eles. O horário de campanha eleitoral é um massacre no Brasil, obrigatório. Eu quero assistir aquela propaganda. Eu sou obrigado a assistir aquela propaganda, aquele festival de asneiras, de mentiras, de promessas que não vão ser cumpridas. Eu tenho que assistir o Maluf discursando na televisão, dentro da minha casa, obrigatoriamente, sem alternativa, porque mesmo que eu mude de canal, ele estará nos outros canais. Reforma política seria algo como, por exemplo, acelerar os ritos nos processos que dizem respeito aos políticos, dentro das casas parlamentares, nos processos de cassação, de comissão de ética e tal, e mesmo na justiça. Se o cara detiver mandato, ele vai ser julgado mais rapidamente do que o que não tem, claro, tem que ser. Reforma política seria, olha, determinar prazos, limite para decisões do Congresso em relação a determinadas matérias e das Assembleias Legislativas. Enfim, assunto para uma boa reforma política não falta. E que tivesse como essência a perspectiva de restituir ao voto o seu poder. O que é o voto democrático no Brasil a cada 2 anos? Senão a mera validação formal de um status que não nos agrada. Você que tem votado aí sistematicamente a cada 2 anos em todas as eleições, qual é a sua percepção desse resultado? Foi você que votou errado? Ou o sistema que está tão corrompido que pouco importa a forma como você vote? Ou será que alguém em sã consciência vai dizer para mim que os alagoanos votaram em Renan Calheiros sabendo do ladravaz que se trata? Porque queriam eleger um ladravaz. Vocês acham que a população conscientemente votou nessas quadrilhas que estão aí dominando a política brasileira? Ou é o sistema que favorece que essa política e essas figuras sobrevivam a despeito das intenções profundas do eleitorado? Então a reforma política, pauta para fazer uma boa reforma política não falta. Emergência para uma boa reforma política não falta. E aí você diz, bom, começaram a discutir a reforma política, olha que legal. Enfim, é um efeito, um subproduto da Lava Jato, da pressão das pessoas sobre a classe política, pedindo ética, pedindo moral, pedindo compostura, vetando o direito a proclamar a suruba. Então, reforma política está em pauta. Pode abrir hoje os jornais, está todo mundo falando de reforma política. O Temer se reuniu com o Gilmar Mendes, com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, no plano, aí solenidade. Para quê? Para que estão lá reunidos? Para reforma política. A reforma política vem aí. Não, que reforma política que essa gente está articulando, minha gente? É a seguinte, basicamente. Uma reforma que, ao mexer nas regras de doações de campanha, não sei o que e tal, mele a criminalização do Caixa 2. Isso eles vão fazer. Eles vão melar a ideia de que o Caixa 2 é crime. Vão anistiar a si próprios através de uma mudança na regra, dizendo o seguinte, o que é crime até agora não é nunca mais, e o para trás também não vai ser. A segunda coisa que eles estão discutindo é o tal do voto de lista, que é o seguinte, hoje eu estava vendo aqui o Bernardo Melo Franco na Folha de São Paulo matar a charada. Qual é a verdadeira intenção desse voto de lista? Esse voto de lista é o seguinte, o eleitor não vota mais no Barão, na Carla ou no Boechat. Ele vota no partido. E o partido é que determina que parlamentares, por regras internas, serão
levados aos congressos, às câmaras. Então, você dá 1.000 votos para o partido do Barão e os generais do partido do Barão dirão, dentro do partido, na lista de parlamentares, de candidatos do partido, quais irão para o Congresso, quais irão para as assembleias, quais serão vereadores. Isto para quê? Bernardo Melo Franco matou a charada. Pelas regras que eles próprios estão montando, os atuais parlamentares, ou seja, essa corja que está aí na linha de tiro da Lava Jato, seriam reeleitos compulsoriamente, quase que compulsoriamente, graças ao voto em lista fechada. Como o voto aqui é obrigatório, você tem que ir lá votar. Então todo mundo vai votar. Vai votar em quem? Bom, no partido A, B, C ou D, porque é o que está aí. E a cúpula desse partido é quem vai dizer, dentro da sua lista de políticos, de candidatos, os que serão, de fato, ungidos, consagrados com novos mandatos. Ora, é evidente que a regra determina que quem já está no exercício do mandato terá prioridade sobre os demais. Então, o que nós vamos fazer com essa reforma política? Vamos garantir aos atuais parlamentares chances muito maiores na próxima eleição de 2018, quando a sociedade brasileira poderia fazer um certo ajuste de contas aí, diante dos fatos. Vamos garantir a eles a permanência em mais um mandato, de 4 anos para deputado, de 8 anos para senador, e, portanto, mais tempo de imunidade, mais tempo de proteção. Então, eu estou sugerindo aqui aos meus amigos jornalistas e a você, querido ouvinte, e espectador da TV Bandeirantes e do Band News TV, o seguinte: vamos parar de aceitar essa conversa como sendo reforma política. Reforma política não é, isso é um golpe. É um golpe ao qual está sendo dado o nome de reforma política pelos golpistas. Os ladrões estão chamando assalto a banco de retirada de fundos em instituição financeira. É assalto a banco. Mas para eles chama-se retirada de fundos de instituição financeira. O que eles estão fazendo na articulação dessa reforma política, que de repente tornou-se uma prioridade, uma emergência, não é uma reforma política com aqueles pontos que eu citei há pouco. Primários, elementares, fundamentais, modernos, democráticos. Não é isso que eles estão fazendo. Eles estão armando um golpe em cima da sociedade brasileira, ao qual estão dando o nome de reforma política. Só que a gente precisa se prevenir, pelo menos do ponto de vista semântico. Então, em lugar de chamar de reforma política, vamos chamar de redoma política. O que é a redoma? A redoma é uma campânula. Eu li aqui no aí, fui ver o que é campânula. Campânula é um sino de vidro, em forma de sino de vidro, que é usado para proteger objetos dentro dele, né? Então você pode proteger alimentos, você pode proteger objetos. Tem muita gente que coloca santos dentro de redomas de vidro, vocês já devem ter visto. É exatamente isso que eles querem. Eles não vão fazer uma reforma, eles vão fazer uma redoma para se proteger das consequências dos atos que praticaram e se proteger da pressão popular. Se proteger até mesmo desse voto infernal que nós somos obrigados a dar a cada 2 anos. É isso que está em curso. É a construção de uma redoma, não de uma reforma política, para proteger o que nós temos de pior na sociedade brasileira contemporânea, que é a nossa classe política. Tá bom, faz o vidro lá que eu vou ser o primeiro a jogar a pedra. Vamos nessa!